desenvolvimento mediúnico, que é o Campus 2, tá? Que em breve vocês estarão lá, viu? Espero todos vocês lá. Então, a gente vai fazer aquele combinado, né, que se alguém tiver alguma pergunta, levante o braço, espere chegar o microfone, por quê? Porque as aulas são transmitidas e o pessoal do YouTube, normalmente, quando não, o facilitador fica falando sozinho, às vezes, dando a resposta, eles ficam com dúvidas, porque não ouviram a pergunta. Então, toda vez que perguntar, levanta a mão, chega ao microfone e faz a pergunta, tá bom? Esse é um combinado. O outro combinado que eu vou fazer com vocês é o seguinte, ó. Não façam perguntas difíceis, tá? Só perguntas fáceis, tá? Não, brincadeira, pode perguntar. A hora que chegar a dúvida, só levantar a mão e perguntar, tá? E hoje a gente vai falar com um tema assim muito, muito interessante, né? Que é desobsessão. Então, na aula passada vocês foram obsidiados e nessa aula a gente vai fazer a desobsessão, né? E aí, antes da gente começar a aula, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Quem veio para a mediúnica aqui no domingo? Quem veio para a mediúnica? Quem não veio, perdeu a metade da encarnação, tá? Perdeu uma grande oportunidade, gente. Vocês vão ver que depois, a gente sempre fala aqui que a mediúnica do básico é uma mediúnica experimental, né? É onde vocês vão ter o primeiro contato de vocês com a mediunidade. E quem não teve aqui, perdeu essa oportunidade, tá? Que depois lá, vocês vão começar lá no ciclo 2, vai ter de 5 em 5 aulas, vocês vão ter esse contato mediúnico. Depois, no ciclo 3, aí aprofunda um pouquinho mais, vocês vão ter aula e mediúnica. Aula e mediúnica. Então, as 10 primeiras aulas são aulas de contatos com os amigos espirituais, os mentores e amigos espirituais, e as outras 10 são com espíritos sofredores, tá? Aí vocês vão dar comunicação de espíritos sofredores, vão aprender a dar essa comunicação e a dialogar com esses espíritos, tá? Se defender? Também. Se defender, a gente vai aprender nessa aula de hoje, tá? Então, gente, o contato com a mediunidade é muito importante, muito importante. E aqui na casa a gente fala muito em relação a isso. Você naturalizar a sua mediunidade. O que é naturalizar a sua mediunidade? É uma coisa normal, que todo mundo tem e todo mundo pode usar, tá? Então, isso é naturalizar. E não achar que o médium é o cara, né? É o senhor, é porque dá comunicação, que se comunica com espíritos, é o cara. Isso aí já foi, tá, gente? Aqui na casa é muito, muito comum a mediunidade, a naturalização dessa mediunidade. E vocês vão ver que durante os ciclos, vocês vão avançando aí, e vocês vão ver que a gente vai falar muito, muito de naturalizar a mediunidade, tá? Então vamos lá. O objetivo geral, ó, demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões, tá? Então a gente vai ver aqui que tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer. Para quê? Para que a gente afaste esses espíritos obsessores. Mas a gente vai ver um detalhezinho muito, muito, muito importante em relação a isso, que tem que ter a nossa vontade, tem que ter a vontade do obsidiado de sair dessa obsessão, que senão não adianta. Você vai fazer 10 sessões de desobsessão, vai sair aqui na frente, no portão aqui na frente, você estava com 10 espíritos, vai sair ali, tem 20 esperando você. Se você não mudar a sua faixa vibracional, se você não mudar as suas atitudes na sua vida,
não adianta fazer desobsessão que não tem jeito, vão ficar ali. Então, isso depende única e exclusivamente de você, tá? De cada um de nós. Objetivos específicos, ó, demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia. A gente vai falar em algumas técnicas aqui de desobsessão e a eficácia delas, tá? Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias. Também vamos falar sobre o passe, tá? Que o passe também é das ferramentas que a gente usa para desobsessão, uma ferramenta conjunta, tá? Demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. Também vamos falar sobre isso, né? Que normalmente, numa reunião mediúnica, existe uma equipe de encarnados, mas existe uma equipe muito, muito, muito maior de desencarnados, tá? Então, esses espíritos desencarnados, o que eles fazem? Eles estão ali auxiliando aos encarnados, dando auxílio aos encarnados, para quê? Para que esses espíritos sejam atendidos, tá? Explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Das desobsessões, aqui está errado, tá? E aí, o que é uma obsessão? Vocês já viram lá, a gente vai relembrar algumas coisas. Vamos relembrar algumas coisas da obsessão para depois a gente entrar na desobsessão. Então, vocês viram lá, quem deu a aula aqui para vocês acho que foi não me lembro o nome dela, Jane, né? Não foi Jane, não? Foi, né? Foi Jane que deu a aula para vocês. Então, e aí, o que é uma obsessão? Ó, só relembrando, tem que estar fresquinho aí, que foi a aula anterior, né? Alguém quer falar? Ninguém? Vai ter que voltar a aula, vamos ter que obsidiar vocês novamente, viu? Aí, ó, a obsessão espiritual é a intenção persistente de um espírito em prejudicar o outro, causando-lhe algum tipo de desconforto, independente da dimensão em que se encontre. A intenção de prejudicar pode ser momentaneamente ou prolongada, dependendo do tipo de relação estabelecida entre os envolvidos. Isso aqui, Adenauer que fala isso, tá? Então, o que é a obsessão? Normalmente, vocês viram lá na aula de obsessão, que a obsessão é uma influência espiritual na qual o objetivo do espírito que está chegando é prejudicar a pessoa, tá? Aí vocês vão dizer, mas tem vezes que, por exemplo, uma mãe desencarnou, muito apegada a seu filho, volta. No início, talvez ela não tenha intenção de prejudicar o filho, mas ela vai ficar tão imantada a esse filho que não deixa o filho se livrar, vai ficar presa a ela. E aí vai prejudicar o desenvolvimento dessa. Tá? Então isso é muito interessante. Microfone aqui. Ali. Boa noite. Boa noite. Para ajudar no YouTube, né? Então, a obsessão ela pode ser consciente ou inconsciente, independente se esse espírito é ou não encarnado, certo? Peraí, vamos lá. A obsessão pode ser inconsciente ou consciente. Tá? É inconsciente, como o exemplo dessa mãe desencarnada que está num processo até de aceitação do desencarne dela. Isso. E aí ela vai obsidiar, não com a intenção. Isso. Porque ela só quer estar próxima. Só quer estar próxima. Mas o que vai acontecer? Esse estar próximo, às vezes, é tão persistente, a gente vai ver na frente. Desconfortável, isso. Principalmente para a pessoa encarnada. Para encarnada, exatamente. Vai limitar essa pessoa a fazer, às vezes, fazer as coisas, né? Ela fica tão ficcionada naquilo ali e fica prendendo a pessoa ali e a pessoa fica
muito presa, não consegue seguir sua vida. Sim. Tá? E aqui, gente, se a gente for ver, entre os encarnados também existe, às vezes, pessoas comandando as outras. Sim. Obsidiando as outras pessoas. Mas né? é isso que a minha dúvida, ele pode ser tanto consciente quanto inconsciente, tanto no plano espiritual desencarnado quanto encarnado. Porque normalmente, então, às vezes, né? As influências espirituais, quando elas começam, às vezes elas é tão sutilmente que você nem percebe. Então, inconscientemente, você não está consciente de que tem um espírito ali te obsidiando. Então, só que com o tempo, esse espírito vai ficar muito, muito tempo. Normalmente, o processo de obsessão não é assim, de uma hora para outra. De uma hora para outra é só influência, tá? É a persistência que esse espírito fica em relação a estar do seu lado, por exemplo. Ele fica, às vezes, em encarnações e encarnações e encarnações do seu lado. Deixa eu aproveitar, então, e fazer uma outra pergunta, que eu lembro que da aula de obsessão foi tocado isso, os tipos de obsessão, entre elas, de encarnado para encarnado. Você tem. Esse encarnado para encarnado pode ser uma continuidade de outras encarnações das anteriores, não necessariamente por influência de um espírito desencarnado que obsedia o encarnado e esse encarnado acaba obsediando o outro encarnado. Pode ser. Pode ser de outras encarnações. Por exemplo, você viveu com esse encarnado, por exemplo, marido e mulher, viveram em outras encarnações, e lá na outra encarnação, um matou o outro, um fez algum mal para o outro. De repente, isso aí pode vir e se tornar um processo obsessivo. Tá? Independente se tem influência de um espírito desencarnado ou não. Exatamente. Entendi. Obrigada. Porque a obsessão pode ser de encarnado para encarnado. Quando você quer que prevaleça suas ideias, suas vontades em relação ao outro. Aí você está obsidiando o outro. E muitas vezes, gente, a gente faz isso. Tá? Principalmente pai e mãe em relação aos filhos. Né? Escolhendo a profissão do filho, querendo que o filho seja a mesma coisa que você foi. Por exemplo, na minha família tem 6 médicos, então você tem que fazer medicina, por quê? Para continuidade, porque todos são médicos. Então imagine isso. E às vezes a pessoa quer ser, vamos ser bem drástica, ela quer ser um bailarino, né? Um exemplo. E aí, como é que fica? Então isso é muito, muito interessante, né? O processo obsessivo, a gente tem muito aqui no plano encarnado, tem muito também. Tá? E ainda, ó, relembrando, ó, todos podem sofrer um processo obsessivo, o que vocês acham? Sim, né? Porque somos espíritos, todos somos espíritos, e todos temos essas conexões, porque a gente já viveu diversas encarnações. Então imagine o que você fez lá em encarnações passadas. Você nem lembra mais o que você fez. E tem espíritos, a gente atende espíritos nas reuniões mediúnicas aí, que tem espíritos que ficam 100, 200 anos perseguindo a pessoa, até achar a pessoa. Tá? Então isso é muito comum acontecer isso. Ó. E quem pode obsidiar? Nós, né? Nós também podemos obsidiar, né? Ainda relembrando, ó. A conexão obsessor e obsidiado, ó, se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Então ó, frequência vibracional, pensamentos. Você vai se conectar através das suas frequências vibracionais, através dos seus pensamentos. Então, se você está pensando no bem, pensando no amor, na alegria, você vai se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência. Se você está pensando na guerra, no ódio, no rancor, você vai se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência. Tá? Então, é simples assim. As frequências
As conexões são com frequências iguais. E aí, aqui, gente, quando aqui encarnado a gente não faz seleção das pessoas que a gente anda, faz, né? Tem horas que diz assim, ó, essa pessoa já não me serve mais. Já não está batendo, a gente não está mais se batendo, né? Então, você normalmente se afasta dessa pessoa, né? Então, isso é interessante. No caso aqui, em 2010, mais ou menos, um relato pessoal, né? Eu tive, assim, a impressão que eu estava conectando com questão de medo e culpa. O que aconteceu foi um negócio impressionante, né? A vibração baixou. Sim, a vibração baixa na hora. Eu tinha uma certa hora. percepção, né? Então eu ouvi a voz, mas foi assim algo muito doloroso. Sim. Então Complexo. realmente é isso aí, né? A gente tem que estar sempre vibrando. O orar e o vigiar. O que é o orar e vigiar? Quando falavam orar e vigiar, o que é isso, gente? Não, vigie seus pensamentos. Verifique como você está pensando, como você está vibrando, como que você conduz sua vida, é só isso. E a culpa e o medo, né? A culpa e o medo são os atrativos, né? Eu acho que hoje, no mundo de hoje... A culpa e o medo são os espíritos que a gente atende nas reuniões mediúnicas aí, a maioria é vingança, culpa e medo. Tá? E às vezes o espírito vem, ele não vem diretamente dizendo que ele está com medo, está com culpa. Ele não vem. Ele cria uma artimanha para dizer que não. E aí, quem está dialogando com ele tem que ter essa sensibilidade de chegar nesse cerne e dizer para ele, pô, peraí, você está com culpa do quê? E aí você vai... E às vezes é coisa até imaginária de sua cabeça, porque não é isso tudo, né? Sim. Mas parece que quando vem a influência, aumenta no percentual que você... Com certeza. Se você não aumentar certeza. a sua vibração e sair daquilo, não, né? Então, na época... Porque aí você somatiza o seu pensamento com o do espírito que está lhe influenciando aí, ó. Isso. Somatiza. E no mundo de hoje, assim, como eu estava vendo, acho que o Adenal, não sei quem falou aí, que a Terra é o hospício do sistema solar, né? Com certeza. Então parece que ela vai procurar, se você já está num patamar médio, né, que você não está preocupado na vida, você entra na vibe ali, nem tem noção, está pensando, Sim. né, e vai. Agora, quando você tem um mínimo de busca, que você acredita em outra realidade, né, que aqui é uma ilusão, a Maia, né, que a gente vive, né, aí parece que elas vão atrás mais desses seres que estão buscando alguma coisa, e ela vê um ponto frágilzinho, que às vezes não é nada demais comparado aí, mas ela vai lhe atiçar ali para tirar o seu... com certeza, porque os espíritos, o que acontece? Os espíritos que querem obsidiar, eles vão procurar pessoas, normalmente, pessoas que estão um pouquinho mais espiritualizadas, um pouquinho mais... Por quê? Porque existe uma legião de espíritos que não quer que a humanidade... Era isso que eu queria chegar, porque na última aula que ela falou dos enviados, eu participava de outro grupo espiritual há mais de 40 anos, mas não na linha espírita, vamos dizer assim, mas na linha espiritualista. Espiritualista, né, com base sim. Na reencarnação. Sim, sim. E um dos livros, na época que eu li, há 30 anos atrás, que me chocou, né, é contando a história do nazismo, né? Sim. Então tem um livro, A História Secreta do Terceiro Reich. Ele havia uma entidade de médios, que eram do mal, né? Que obsediava, viram que o Hitler tinha a tal da psicotrônica, aí instrumentalizou ele era apenas um instrumento do mal ali. E na cabeça desses, entre aspas, entidades, né, achavam que aquilo iria ajudar a humanidade. Veja que loucura. Então, encontrou um receptáculo para aquelas ideias malucas. Sim, com certeza. Ajudou a desencadear todo aquele processo, um processo histórico e tal. Isso. Então, a questão que a gente tem que, às vezes, ter noção. A gente vê o mundo... quando fala ali que é de encarnado para encarnar individualmente, mas também tem essas entidades que eu imagino que atuam a nível coletivo. E às vezes até inconscientemente... como é que é seu nome? Hélio. Hélio, para você ter uma ideia, na reunião mediúnica, quando normalmente a gente faz uma série de atrações, tá? E aí quando a gente chama espíritos que estão a fim de atrapalhar o trabalho mediúnico, atrapalhar o trabalho da ULI, quando eles vêm, meu amigo, vem de galera. A gente tem normalmente em torno de umas 30
25 a 30 comunicações mediúnicas ao mesmo tempo. Então são 50 pessoas, 25 médiuns e 25 dialogadores ali ao mesmo tempo. E vem, gente, todos os médiuns recebem espíritos que estão ali para bagunçar mesmo. E aí, meu amigo, o negócio é punk mesmo. Que eles vêm com toda a vontade, tá? E aí, normalmente eles não aceitam, eles não querem conversar, eles só querem bagunçar o negócio, só bagunçar. Eles estão ali só para bagunçar. E é difícil pra caramba. E aí vem de legião, tá? Eles vêm de legião. Interessante. Ó, nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético e que causam essa atração, tá? Então, é através do nosso pensamento que a gente atrai tudo pra gente, tá? Então, por isso que a gente fala, orai e vigiai. O que é isso? Vigie seus pensamentos, tá? Isso, né? Quando você fala orar e vigiar, essa fala de Jesus, né? Sim. E ele fala também, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você está nesse processo, né, de autoconhecimento do eu, né? Sim, do seu. Entendeu? Então, você vai fazendo essa introspecção, né? Então, você começa a olhar não para o outro, porque o outro não tem culpa, né? Exatamente. Mas você, como espírito, você pode sim melhorar e evoluir, né? Então, como você falou, eu entendi na questão que ele falou de Hitler, né? Que semelhante atrai semelhante. Então, se você estiver na mesma vibração, faixa vibracional, na mesma faixa, você vai atrair. Como você falou, né? Então, você brincou até, você pode entrar aqui, né? Lá fora, a depender da sua vibração. Lá fora quer dizer no seu trabalho, né? Na sua casa, com certeza, você com seus filhos, enfim, você no contexto lá fora, social, aqui dentro, enfim, como a gente está, né? Isso, como a gente pretende nessa questão evolutiva, né? E se olhar no espelho e não culpar mais a ninguém, dizer honestamente para você, né? E aí, né? Viu, Cláudia, essa aula de obsessão e desobsessão aí é justamente isso. Olhe para você. Olhe para dentro de você, veja o que você está fazendo. Ah, eu só atraio coisa ruim. Sim, por que você só atrai coisa ruim? Porque você só pensa coisa ruim, você só faz coisa ruim. Entendeu? Então, é muito assim, ó. Olhe para dentro de você, veja o que você está fazendo, como você está conduzindo sua vida, de que maneira você conduz sua vida, como que você é com as outras pessoas, como é que é o seu relacionamento com as outras pessoas. Então, isso é muito, muito importante, tá? Então, é olhar para dentro, tá? E vocês vão direto, a gente vai falar muito, muito sobre esse olhar para dentro. E esse olhar para dentro, quando você começa a olhar para dentro, aí você começa a se conhecer, é o autoconhecimento, né? Ainda relembrando, ó, olha aí, ó, o que a gente tem aqui, ó, dentro da gente, ó, a gente tem aqui, ó, o anjinho, mas também tem o diabinho, né? Então, o que isso quer dizer? Ó, a gente tem coisa boa, mas também tem coisas ruins. E aí, o que a gente precisa, na realidade, o que a gente precisa ver? O que a gente está fazendo com essas coisas boas e com essas coisas ruins, né? Então, esse equilíbrio. Aí Buda já dizia, né? O caminho do meio. Você não pode nem ser totalmente de um lado e totalmente do outro. Às vezes é necessário que você, depende da situação, que você haja com energia, haja depende da situação, né? Então é muito interessante isso. E aí, ó, a nossa sintonia mental, ó. Então, nós somos seres que nós emitimos vibrações, porque nós somos energia pura. Nosso corpo é energia pura, então você sempre está emitindo vibração. Essa vibração, ela vai gerar ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas vão ter uma frequência. Essa frequência vai determinar com quem você vai se sintonizar.
Então a frequência seria aquilo que você está pensando, aquilo que você está projetando, e aí, ó, você vai se sintonizar com as pessoas que estão nessa mesma frequência, tá? E aí, ó, olhe tudo que existe aí, essas brechas psíquicas aí, que fazem com que a gente baixe nossa frequência vibracional e permita que esses obsessores estejam coladinhos com a gente, tá? Muito colados com a gente. Então, ó, a invigilância é a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores, que vibram em faixas mentais semelhantes, tá? E aí, ó, tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui vai facilitar a conexão desses obsessores, tá? Então olhem, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Olhem a quantidade de brechas que a gente abre e façam uma análise e veja o quanto disso aí você ainda tem dentro de você. O quanto disso aí a gente ainda tem dentro de nós, tá? Então a gente tem muito disso aí. E isso aí causa o quê? As brechas psíquicas, que são, e aí as conexões. Aí não tem jeito. Por isso que a gente fala que todo mundo está sujeito a influências espirituais. Olha aqui, ó. Ideias negativas, ó. Ciúme, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, que ele falou em relação ao medo, ó. Egoísmo, avareza, ociosidade, ó, orgulho, maledicência, calúnia, aquelas pessoas que gostam de falar mal dos outros, caluniar, inventar coisas, né? Aí, ó, desregamentos sexuais, vícios como o fumo, o álcool, as drogas. Isso aqui, esses vícios aqui são um fator muito predisponente à obsessão, tá? Isso é muito mesmo. E a gente tem, ó, tristeza, depressão, pessimismo, desânimo, tudo isso aí, gente, são brechas que vão nos conectar com espíritos que vêm para justamente obsidiar a gente. Tem Dr. Sérgio Felipe. Eu tava vindo para cá e estava ouvindo uma palestra dele em relação à obsessão espiritual, né? E acho que foi antes de ontem que ele deu essa palestra. É muito interessante, gente. Muito interessante vocês verem. Eu vou ver se eu coloco peço para colocar Dr. Sérgio Felipe, tá? E aí ele fala as conexões, como que acontece, como que a gente às vezes não percebe essas conexões, tá? Muito interessante. Então, agora a gente vai entrar propriamente no que é a desobsessão, né? Então, a gente viu o que é a obsessão, agora vamos partir para a desobsessão. Vamos ver se a gente consegue desobediar, né, vocês, né? Que obsidiaram vocês na semana passada, então nessa semana vamos tentar ver se a gente faz o contrário aí. Então, ó, é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas bem como as consequências das obsessões, tá? Então é o contrário, né? Então, quando você está obsidiado, vai tentar com uma série de técnicas para quê? Para que esses obsessores se afastem. Mas voltando a falar, o mais importante é que você tem que ter a vontade, que senão não acontece, viu? Não adianta, é o que eu falei. Faz 10 desobsessões e continua a mesma coisa. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens, na nossa transformação moral, envolvidos no processo. Então, tem que haver a transformação moral da gente, senão não vai, senão não consegue ir para frente isso. Isso aí é a Adenauer que está falando. Em sentido amplo,
é o processo de regeneração da humanidade. A gente não estava falando em relação a essas conexões, né? Olha aí, ó. Então, a desobsessão seria a regeneração da humanidade. Por quê? Porque a gente está vivendo um período muito, muito conturbado, né? E aí, essa transmutação dessa energia depende de quem? Depende de nós, de cada um de nós. No momento que eu transmuto minha energia, eu sou capaz de distribuir essa energia para todo mundo. E todo mundo que está em minha volta vai captar isso e aí vai multiplicando, cada vez multiplicando mais, né? Então, a transformação do mundo não está nos outros, não, gente. Tá a partir da gente. A gente que é responsável por isso. Não fique esperando, não, que o mundo vai transmutar, que vai mundo de regeneração e não. Se você não fizesse, não fizer essa virada de chave, não vai. Tá? Então depende de cada um de nós também. E, na verdade, o próprio Jesus ele dá o exemplo da luz, né? Porque ele fala que quando nós colocamos a luz em cima do velador, tipo da mesa, né? Ele vai clarear todo o ambiente. Isso. Mas se a gente pôr debaixo da mesa, né? Só vai clarear, vai clarear só embaixo. Então, né? Exemplo, na verdade, que nós somos a luz, né? Sim. E onde a gente for, que a gente leve essa luz, que é essa transformação íntima de luz, para que a gente contagie outras pessoas, né? Nossos primeiros contatos familiares em casa, nossos filhos, maridos, enfim. Aí vai passando para o trabalho, para a vizinhança, enfim. Sim. Nesse sentido. Eu acho que foi exatamente. Sim, com certeza, exatamente. Seja a luz, né? Seja a luz, não seja escuridão, né? E a luz depende do que a gente vibra, do que a gente emana para os outros, né? Então, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Ó, Soili Caldas Schubert fala isso. Tá? Soili tem um livro que é Obsessão e Desobsessão. Eu esqueci de trazer o livro. Normalmente eu trago, mas eu esqueci hoje. Saí tão doido de casa que... É que eu tô com a minha petzinha internada, né? E ela tá fazendo agora tá fazendo transfusão de plasma, né? E aí eu tô assim bem preocupado com ela. Daí saí assim bem... Nem peguei livro, não peguei nada. E aí, ó, gente, ó, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Então todos nós estamos sujeitos a sofrer essa obsessão. O que vai depender justamente é as conexões que você vai fazer e aquilo que você vai... Por exemplo, um obsessor às vezes chega com ideias tranquilas, ideias leves, vai te obsidiando assim sutilmente, e aí ele vai indo, cada vez mais, até a possessão, né? Vocês viram lá os 3 tipos de obsessão. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. Ó. À vista disso, de quando em quando é sumamente importante que façamos um teste no processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Chico Xavier falando aqui, ó, lá no livro de André Luiz, Desobsessão. Ó. Então, o que ele quer dizer aí, gente? Independente de qualquer coisa, de tempos em tempos, temos que trabalhar nosso processo desobsessivo. Para vocês terem ideia, nós que trabalhamos em mediúnicas, trabalhadores de mediúnicas, a gente tem uma reunião por mês, onde a gente faz esse processo de desobsessão de todos os trabalhadores. Tá? Aí sim, aí as comunicações, como é que diz o outro? Aí o couro come, né? E aí, mais o processo, aí faz esse processo desobsessivo e aí você retira os espíritos, né, que normalmente estão na faixa vibracional dos médiuns, né, que trabalham, e aí você sai super leve da reunião, super leve. E é muito, muito importante de
de tempo em tempo fazer isso. Tá? A fluidificação seria, vamos dizer assim, um grau a mais aliado à desobsessão, vamos dizer assim, né? A gente vai falar lá na frente sobre todos esses processos desobsessivos. A fluidificação é um processo desobsessivo, tá? Em conjunto com outros processos. Tá? Mas ali na nossa reunião, quando a gente faz a reunião mensal, é mais justamente para trabalhar mais algum médium que está com um processo mais obsessivo, né? Então daí a gente faz a tração do campo do médium. É um processo que a gente usa. Mas é muito usual a gente fazer. Mesmo para pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, estão sujeitos a processos obsessivos. E principalmente quem coordena trabalhos, os médiuns, a equipe que trabalha nas reuniões de desobsessão, são muito, muito visadas por esses espíritos, tá? Muito, muito visadas. Por quê? Porque está batendo de frente com eles. Então, reflita quanto a que pensais e sabeis com quem andais. A Ramatiz falando aí, Reflite quanto a que pensais e sabereis com quem andais. Então, olhe seus pensamentos. No momento que você vê como você está pensando, você já sabe com quem que você vai se conectar. Com esses espíritos que você vai se conectar. Então, está pensando no bem, vai se conectar com espíritos que estão nessa mesma frequência. E aonde começa a obsessão? Em nós mesmos, né? A obsessão começa em nós, em mim mesmo. Todos somos sujeitos, né? E ela vai começar só se a gente permitir, tá? Se você permitir. Se você não permitir, não vai. Agora, e aí? Vai começar em você. Então toda obsessão começa em nós. Oi. Boa noite, Roberto. Boa noite, Alex. Na aula sobre obsessão, se falou sobre auto-obsessão também. Isso. Né? Teria a ver com traumas complexos. Você pode falar um pouco mais sobre auto-obsessão, como se instala esses processos? A auto-obsessão, vamos lá. Uma pessoa que está de mal com a vida, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está para baixo, o que ela vai começar a pensar o que? Negativamente. E cada vez vai pensando mais negativo, cada vez vai criando essa atmosfera, e isso aí, você pensando, só você pensando com você mesmo, isso aí vai aumentando, e olha aí o processo auto-obsessão se instalando. Aí, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, todo mundo me critica. Isso aí é característico da auto-obsessão, tá? Ninguém me reconhece, não reconhece meu trabalho, tudo que eu faço, todo mundo critica, então, auto-obsessão. Esse ponto que ele falou aí é bem importante, né? Porque a sociedade hoje nos leva a essa loucura de competição, luta pela vida, ainda mais em país, né, sim, com certeza. Essa, vamos dizer assim, esse atraso econômico, vamos dizer assim, né? Que não é dos piores, comparando o que existe por aí. Sim, o que existe. É. Então, trabalha muito com essa questão de mídia. Hoje, essas redes sociais, eu vejo a juventude assim, né? Sim, principalmente os mais jovens. É um problema muito grande, né? Problema não pegou muito grande, isso de uma forma assim tão forte. Mas eu vejo a juventude assim, eu estava olhando outro dia,
Uma menina de 12, 13, 14 anos estava fazendo um trabalho de fisioterapia, né? E 2 ou 3, você estava falando brincando ou sério, falei, você quer ser o quê? Eu quero ser influencer, não sei o quê. Quer dizer, a gente vive num mundo muito doido, né? Sim, com certeza. A quantidade de depressão tem aumentado, né? Quando é um país rico que tem um problema econômico resolvido, de um modo geral, os problemas são outros, são problemas de depressão, ansiedade. Sim, com certeza. E realmente no mundo de hoje, né? Por isso que se fala, né? Que a gente está passando um período de ter muito cuidado com isso. Porque, mas, né? viu, Hélio, se a gente for analisar, por exemplo, apesar dos pesares, ainda estamos no melhor momento da humanidade. Isso, tá? se a gente olhar para isso. Se a gente começar a olhar para trás e andar um pouquinho mais para trás, essas coisas eram muito piores, né? Então, a gente está caminhando. Está caminhando. É isso que... Vai ter problemas? Vai, sempre teve. Sempre teve. Sempre vai ter. Entendeu? Então, essa regeneração que a gente está passando aí, isso que vamos dizer, seria a coisa mais importante, né, de você você pensar e analisar isso, como que você realmente você está nessa vibe aí, ou tá simplesmente passando por aqui, né? Então isso é importante. E é como você falou, é um momento também que está surgindo todas essas novas possibilidades de despertar o lado espiritual. Né? Então eu acho que é uma transição realmente. Né? E você vê, o doutor Sérgio Felipe estava falando mesmo na live dele ali, que atualmente, depois da pandemia, essa pandemia que teve aí, ele disse que é incrível as pessoas que vão no consultório dele e falam muito do lado espiritual, do espiritualismo, que antes da pandemia quase ninguém falava. Então despertou isso, e está despertando cada vez mais. E ele traz alguns dados científicos assim muito interessantes, tá? Que realmente tá havendo uma mudança. Tá? E aí, gente, como reconhecer a obsessão e como evitar a obsessão, né? Como que a gente... Boa noite. Boa noite. Rapidinho, só uma pergunta da conversa anterior. Uma auto-obsessão, né, mantida por um bom tempo, você pode começar a ter uma obsessão mais, né, de um outro espírito? Sim, com certeza. Você vai atrair, imagine, você está nessa vibe de para baixo e não sei, vai atrair, com certeza. Pode começar você se obsidiando e com isso você vai atrair. E atrai mesmo. Boa noite. Boa noite. É bem interessante isso, porque no dia a dia, quando nós acompanhamos assim algumas pessoas com esses sentimentos de não merecimento, né? Aquele por mais que a gente diga para aquela pessoa que ela merece, que ela é importante, que ela é capaz, ela acha que não. Mas ela acha que não, né? Isso. E assim, ela se puxa para baixo. E aí vai vibrando e acaba atraindo mais para si disso. Sim. Né? Vai se conectando mais com pessoas dessa forma e vai só piorando a situação. Com então certeza. Tem que chegar um momento que alguém tem que puxar lá e dizer, acorda, desperta, não é isso, porque senão é ladeira abaixo. Ladeira abaixo, né? Uhum. E isso com certeza. É super interessante isso. E lá, quando vocês viram os tipos de obsessão, né? A simples, a fascinação e a possessão, a subjugação, né? E a mais complexa delas é justamente a fascinação, né? Às vezes a pessoa está tão fascinada, que ela não se permite ser ajudada, né? E isso é muito comum, principalmente no meio espírita. Existe muita fascinação mesmo. E normalmente a pessoa não consegue perceber isso. É muito difícil a pessoa perceber. Pelo que entendi, na verdade, a pessoa tem uma imagem distorcida, né? Entendeu? Dele mesmo, né? Sim, ele não se acha capaz, não se acha merecedor, acha que... E fica com imunidade baixa, né? Sim, tudo. Então, quando a gente está com imunidade baixa, não é assim que acontece? Né? A gente vê isso na pandemia.
Sim. E até hoje, né? Então, a gente está com uma imunidade muito baixa, a gente não se nutre, o que acontece? Um vírus, uma bactéria... Sim, conecta. Né? Conecta a gente, né? Com certeza. Entendeu? Então, e conviver também, né? Conviver, completando, acompanhando o raciocínio dela, né? Como é cansativo às vezes, né? Sim. E alguém em casa tem que perceber isso espiritualmente, né? Entendeu? E ele sozinho talvez não consiga, porque fica completamente cego, nada que a gente faz naquele momento vai adiantar, e tem tipo, por exemplo, uma obsessão, os tipos de obsessão, às vezes a pessoa, você falou certo, fica totalmente cego. As faculdades mentais ficam cego, não consegue te ouvir, afeta as faculdades mentais, afeta tudo. Exatamente. Tudo. Então, o importante é você fazer alguma coisa, né? Sim, entendeu? Isso é importante. Aí, por exemplo, na subjugação, por exemplo, o importante da subjugação é que a pessoa, ela mesmo consegue perceber isso e vai à procura de ajuda. Tá? Na fascinação, eu tô totalmente certo, eu tô correto, é isso mesmo e acabou. E aí não procura ajuda de jeito nenhum. Se acha o superior, se acha o máximo, né? Sim, como reconhecer a obsessão, né? Roberto? Oi. Eu posso fazer um complemento também? Pode. Segundo a tabela vibracional de David Hawkins, sim, ele chama David esse Hawkins, nível de vibração de aceitação. Quando chega no nível de aceitação, ou ele é totalmente cético em relação, ou é aquele deixa a vida me levar. Isso. Às vezes, inclusive, quando você vai para a vibração mais baixa, que é a vibração da autopunição, que vibra em 50 Hz. A vergonha é uma das piores. Vergonha, ela é mais importante. É a pior que tem. Mas ela é mais importante porque é o fundo do poço e a pessoa cria impulso para poder sair dali. E nesse sair dali, ela consegue vibrar em outras dimensões a ponto de ter cura, enfim. Mas esse daí é a frequência realmente do aceitação, é a mais perigosa de todas. E você falou o fundo do poço, eu me lembrei que o Dr. Sérgio falou também isso. Ele disse, o interessante é que quando você chega no fundo do poço, você entra em contato com a água e você traz a água para cima, né? A água é vida e é o maior condutor de energia. De energia, que sim. É o que somos. O núcleo da nossa célula. Você sabia que 75% do nosso corpo é água? Sim. Então, nós temos com muita o maior energia. condutor de energia para com que todas as nossas células acabem se comunicando. Obrigada. Então, olha aqui, ó. Como reconhecer a obsessão? Através do exercício constante da análise de si mesmo. Então você está se analisando. Veja como é que você está agindo, como é que você está conduzindo a sua vida. Então é só isso. Veja, analise. E como evitar a obsessão? Ó? O ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros, o autoconhecimento, né? Entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso passa a perceber as induções mentais que não se coadunam com o seu modo natural de ser. Então, quando você começa a ter o autoconhecimento, aí você começa a perceber, poxa, isso aí não é meu, tem alguém me influenciando. Eu sempre conto um caso que aconteceu comigo. Eu tinha uma época que eu ia dirigindo, e aí tinha alguém que queria que eu jogasse o meu carro na pilastra das pontes. Joga o carro, toda hora minha. E aí, pô, lógico que não era eu que estava pensando isso, era alguém que estava me influenciando. Então, quando você tem o autoconhecimento, quando você se conhece, você percebe que não é meu negócio. Pô, eu vou jogar meu carro numa pilastra de uma ponte por quê? Era influência. Influência que estava ali, né? Então isso aí é muito importante quando a gente começa a distinguir o que é nosso e o que não é. Tá? Espera aí. Fala. Aconteceu isso comigo e eu fiquei bem agoniada que eu
tipo assim, vinha na minha mente assim, joga o carro aí no meio da paralela, no poste. Isso. Eu não queria jogar o carro no poste, não tinha sentido. É. E aí eu tive que parar no posto, cara, fiquei me tremendo, falando, que viagem é essa? Eu não tive o mesmo discernimento seu, mas sim. eu vinha na minha mente e falava, mas eu não tenho por que fazer isso. Tipo assim, eu falava, mas por que eu vou jogar meu carro no poste? Tipo assim, não tinha motivo. Exatamente. Mas que viagem, né? É, mas é isso agora, mesmo, as influências são assim. Agora eu acho que eu tenho um pouco de auto-obsessão também, porque toda vez que eu falo e penso nisso, eu termino me lembrando, eu não queria, sacou? Tipo assim, eu tô aqui para melhorar isso, mas tenho amigos que me dão esse toque, mas ainda não consigo, assim, eu me lembrei, você contou isso, eu falei, poxa, mas aconteceu comigo. Lá na frente a gente vai falar de alguns processos que você pode começar a fazer para fugir disso, tá? Tem uma série de processos, uns processos que você pode fazer. Meditação é um processo. Você meditar, você entrar em contato com você mesmo. Né? Eu boto aquelas energias. Pode ser músicas, tem músicas para você se conectar. Você se conecta e viaja com as músicas. Fonte de água, isso aí tudo. Água, o barulhinho da água. Luz azul. Tudo. Eu faço tudo. Cromoterapia. Incenso eu não gostei muito. Achei que deu o efeito contrário, porque junta com ar-condicionado e tal. Fiquei lá tossindo. Mas... tem uma série de coisas. Tá, obrigado. Autodesobsessão, ó. Então, na mesma maneira que você pode se obsidiar, você também pode se desobsidiar. Tá? Então, é o ato de promover a própria pessoa sua desobsessão. Então, e aí, ó, autodesobsessão é sinônimo de autoevangelização, ó. Sinônimo de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas má tendências e inclinações. Ó. Então, a autodesobsessão é isso aí, você trabalhar as suas imperfeições. E às vezes você briga com isso, fica brigando, né? Então, mas é interessante, nós temos essa capacidade de fazer isso. Tá? E aí, a gente não precisa ficar delegando para os outros fazerem para a gente, né? Aquilo que eu falei no início da aula. Essa aula é muito reflexiva para ver como a gente está conduzindo a nossa vida, o que a gente está pensando, para que linha nossos pensamentos nos levam, entendeu? Então, tudo bem, durante o dia você tem milhares de pensamentos. Nós temos 75 mil pensamentos por dia. Desses 75 mil, 11 mil são repetitivos. Então, vocês imaginam, a gente está pensando direto. Então, não tem como a gente manter sempre um pensamento lá em cima. Mas procure sempre, na média do que você está pensando, sempre estar pensando mais positivamente do que negativamente. Não basta buscar auxílio espiritual, ó. É preciso o assistido entender que sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. Eu estava falando isso aqui, eu falei direto, já falei umas 3, 4 vezes. Né? Depende de você para você sair de uma desobsessão. Única e exclusivamente de você. Não adianta você fazer 10 sessões e não sair daqueles pensamentos, daquilo que você continua vibrando. Não adianta. Você vai fazer 10, 15, 20 e não sai, não tem jeito. Só vai gastar os médios, só vai gastar a energia dos médios. Diga, Cláudia. O próprio Jesus falou, né? Para a gente tirar primeiro o argueiro. Isso. Né? Primeiro não apontar o argueiro do olho do outro. Do outro, Mas tirar primeiro a trave. É como você falou e está escrito ali, né? Essa questão do olhar para dentro de si, do eu, do seu eu, né? Sim. Isso mexe, né? Porque quando a gente fica na zona de conforto, que não quer mexer, né? E gente, ó, a pior coisa que tem chama-se zona de conforto. Tá? A zona de conforto, você fica uma pessoa inativa. Tá? Uma pessoa inativa. A zona de conforto é a pior situação que existe. Fazer mexer e fazer mudança, a gente sabe que não é fácil, né?
Com certeza, são muitas gente. coisas que a gente tem uma bagagem que a gente carrega, E você reconhecer coisas ruins dentro de você, coisas que você faz de errado, é mais difícil ainda. E é mais honesto também, né? Sim, com honestidade certeza. com você mesmo. Né? Quando você reconhecer. Auto-reconhecimento, né? De que você é culpado mesmo. Que se existe culpa, não é do outro, né? Sim. Não está no outro, mas está em você. Quando você mesmo. joga a culpa para o outro, você está simplesmente delegando, transmitindo as suas coisas para as outras pessoas. Você fala, é uma psicoterapia coletiva, né? Pelo menos para mim está sendo, né? Sim, com certeza. Não, aqui a gente comenta assim, é muito bom aqui. A energia que circula aqui, a maneira como a gente conduz as coisas, então é uma terapia também, não deixa de ser uma terapia. Mas aí cada um tem que absorver isso da sua maneira. Tá? Tem pessoas que vão aceitar bem, tem pessoas que não vão aceitar. Tem pessoas que vão achar aquele cara é maluco, é doido, na aula de mediunidade mesmo. Quando você começa a falar as coisas, o negócio, aquele cara é doido, deve estar ficando pirado, né? Boa noite, Roberto. Diga. Eu tenho um amigo meu que ele foi outro dia no escritório, a gente estava conversando, ele frequenta o centro espírita aqui em Itapuã. Ele disse que lá ele faz esse trabalho de desobsessão. Sim. E aí a gente estava, nós somos amigos de infância, né, e a gente perdeu o contato e tal. Ele está fazendo isso e não estou fazendo isso mais não, porque quando a gente está fazendo desobsessão, o espírito sabe o que a gente faz, então ele tem que ter a moral, ou seja, o caráter para poder estar doutrinando o espírito obsessor. Sim. Eu achei legal. Eu nunca participei, nunca vi nenhum... Aqui a gente tem quarta-feira não, a gente tem segunda, terça, quarta, sábado, quinta, sábado, sábado de manhã, sábado de tarde, sexta-feira também tem a cura, que é uma espécie você de... disse que reunião depois mediúnica. eles ficam, né, tentando, acompanhando a pessoa. Sim. Os obsessores ficam grudados com você, meu amigo. Vigilância, né? E aí você está vigilante. E aí, às vezes você dá umas escorregadas e aí o que acontece? Você dá uma murchada. Tá? E aí você tem que perceber, peraí, tem alguma coisa acontecendo, Olha a influência aí, vamos sair desse campo vibracional, e aí, aí você sai. Tá? Então é muito importante o autoconhecimento, e quando você trabalha em mediúnica, é importantíssimo você ter esse controle e essa percepção, né? Muito interessante. Não pode. Quem é que diz que tem? Não. Tem que ter tudo tem que ter controle, né? Tudo tem controle, né? Diga. Interessante que ela falou esse negócio de não pode beber. Tem um primo nosso, longe, né? Sim. Já tem uns 10 anos que eu perdi o contato aqui em Salvador. E anos atrás, ele, jovenzinho, em colégio militar, se viciou. 15, 16 anos, não sei bem. Eu também não sei bem a história, porque o pessoal é um pouco mais afastado assim. Fato é que nesse período todo, ele, claro, procurou resolver a situação. Eu acho que evoluiu para um tipo de droga mais potente que não só a maconha, né? Normalmente sim. Agora ela falou uma coisa interessante. E a última informação que eu tive, já tem 10 anos, olha, ele teve com o Divaldo Franco, teve naquela clínica dos católicos lá no interior de São Paulo, né, que o pessoal fica na agricultura e tal. O pai dele era de origem portuguesa, ele teve lá, escondido lá em Portugal. Casou, tocou fogo na casa, fez tudo que você pegar a bagaceira. Teve com o doutor Caribé, que ajuda lá, Divaldo Franco também, né, que é um grande espiritualista, mais na linha assim, né? E Caribé disse uma coisa interessante a ele, então tem que ter cuidado muito com essa questão dos vícios. No caso, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade a nível de chakras, né? Sim, eu já falei dos chakras lá que se ela experimentar poucas vezes, tudo indica que foi o caso dele quando era jovem, né? Não sei os detalhes. Aquilo ali se abrir um canal com o astral, então os espíritos ficaram ali de um jeito impressionante.
E ele falou, isso ele falou há 30 anos atrás, ou 35 anos atrás, na época que eu recomendei ir para o Dr. Caribé, né? Que, olha, dificilmente um caso desse aí teria cura. Você consegue a reversão. Então ele teve vários centros espíritas, no caso ele frequentava ali o Santo Estevão, na Pituba, né? E Paulo Estevão, melhor dizendo. E a informação que eu tive é que praticamente deixou, tem uns 10 anos que eu não tenho contato, era primo, mas era um primo de uma certa distância. Sim. Mas o que eu quero dizer é dificuldade para a gente não tentar experimentar muitas coisas. Porque... Viu, Hélio? As drogas são muito, muito potencializadas em relação para você ter essas influências espirituais. Então, por exemplo, a bebida, o álcool. Eu tenho um relato de um amigo meu, o cara era um amigo do irmão, o cara morreu de cirrose hepática, o cara tinha conhecimento espírita, tá? Mas ele bebia todos os dias, ele bebia 12 latinhas de cerveja, todos os dias. Morreu com 58 anos de idade. Então, o que eu quero dizer, parece que cada caso é um caso, né? Porque ele, no caso do Dr. Caribé, ele atendia músicos, empresários, aí tem gente aqui que usa maconha, cocaína e tem uma vida, entre aspas, relativamente controlada. Mais equilibrada. Mas tem pessoas que 1 ou 2 vezes só, parece que ela abre um chakra ali no meio, que a dificuldade da pessoa se recuperar é algo assim impressionante. Eu queria saber se você tem relato aqui de algumas pessoas no centro com essa questão de droga, né? Casos assim de cura que você tenha percebido, assim, ou pelo menos de estabilidade, né? Eu diria. Porque eu não tenho muito conhecimento, porque quem trabalha mais com essa parte é mais o pessoal da cura, eu acho que trabalha com esse processo aí. Então eu não tenho assim um relato, mas é difícil, viu? Normalmente as drogas são muito, muito difíceis você conduzir, porque esse amigo meu, uma época, ele dizia assim, ó, eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente, mas bebia todas, eu bebo socialmente, o cara vivia bêbado. E dizia que bebia socialmente. E aí você vai fazer o que com uma pessoa dessa? Não tem jeito. E o cara super, super inteligente, o cara era engenheiro de manutenção, era um cara assim, super inteligente. Sobre a questão da bebida, é interessante isso, porque eu tenho pessoas muito, muito assim próximas a mim que quando começa a beber, parece que encarna ali um espírito de prostituição, não sei de quê, que as pessoas se transformam literalmente. E assim, fica totalmente irreconhecível. E no dia seguinte, não se lembra de nada. Não se lembra de nada. Já está totalmente inconsciente. Aí a culpa é da cachaça. Eu digo assim, você não está sozinha, não. Acho que depois do 3º copo você não fica só. E perceba, ó, normalmente a bebida é assim, você tem uma reunião de amigos, aí você bebeu 20, já beberam 20 em 4, já beberam 20 cervejas. Tá? 20 cervejas. Aí um diz assim, ó, agora é a saideira. Vou pagar a saideira. E aí o outro, não, aí os 4 pagam, todo mundo paga a saideira, né? E aí, não bastou isso, o cara, não, agora tem a tal da cipiqueira. Então, aí, pum. Bem rapidamente, só para te falar dessa questão da droga, de chakras e tal. Eu acho que eu tive um tio, eu perdi ele, foi um atropelo porque Deus quis assim, mas ele já estava desenganado há muito tempo, o álcool. E o que os médicos diziam é que tem algumas pessoas que têm uma certa tendência. Então, por exemplo, TDAH, quem tem TDAH tem uma certa tendência à viciação. Só que a questão da viciação, eu acho que vai muito mais do que isso. Quando ele falando da auto-obsessão, eu, quando tinha 15 anos, eu vivia com amigos que fumavam, bebiam, usavam um tipo de droga, eu nunca usei, eu ficava com eles. Mas bastou um certo dia para você não estar bem na sua vibração, não estar bem na sua casa, nas suas coisas. E eu me recordo perfeitamente, eu tinha 15 anos, estava na cantina, quando um amigo meu que fumava muito, eu olhava para ele, só que essa questão da vibração que ele está falando, eu estava numa situação mais, eu olhei para ele, eu ouvi a voz certinho. Por que você não fuma também? Isso. Né? E eu não vou mentir, não, eu ia usar mesmo. Quem me salvou foi a minha asma. Porque eu tinha tanta consciência da minha doença que eu falei assim, não, eu tenho asma, mas que a vontade veio, então tem muito mais. E tem, depois desse primeiro passo, os processos neurológicos
bioquímicos que acontecem e fazem com que a pessoa fique viciada realmente, né? Tem mais coisas. É um processo, é um processo. Isso que aconteceu com ela, que acontece com outras pessoas, pode ser também um resquício, sim, de uma outra encarnação. Sim, talvez de outras encarnações. Que ela teve já fosse um reflexo de um vício anterior. Normalmente o alcoólatra, ele outras encarnações, ele também já usou isso. Não e aí lá né? na frente a gente vamos falar sobre tendências e predisposições. Mas é lá para frente, a partir do ciclo 4, 6, aí sim, a gente vai ver o que são tendências e predisposições. Isso mesmo. Então vamos continuar aqui, gente, senão eu não vou conseguir terminar a aula, né? Então, técnicas de desobsessão, a gente tem as indiretas, né, que são, vamos ver aqui, a prece, a oração, esclarecimento doutrinário, passe, fluidoterapia, tudo são técnicas de desobsessão. Evangelho no lar. Quem aqui faz o evangelho no lar? É legal, viu? Bem legal. Água fluidificada. Atendimento fraterno, tá? E as diretas, tratamento dos espíritos obsessor e obsidiado através da reunião mediúnica. Essa é direta, essa tete a tete, né? Essa é a bem direta, tá? E essas indiretas aqui, normalmente aqui no centro a gente tem todos esses tipos, tá? Aqui, e também a desobsessão. A desobsessão tem a gente tem, a desobsessão de terça-feira e de quarta-feira. Terça-feira, a desobsessão de fichas. Através das fichas, você é atendido aqui na recepção, automaticamente vai gerar uma ficha com seu nome, vai lá para a equipe de desobsessão de fichas, você já vai sendo tratado desde essa entrevista, já você vai sendo tratado. E a presencial eu tinha falado de quarta-feira. E quarta-feira tem a presencial, né? Quarta-feira? Quarta? De 19h30 até 21h30. Tá? No tratamento. Mas o tratamento em si é em torno de 1 hora, mais ou menos, o que você vai para a câmara de desobsessão. Sim. É Silvia, né? É. Sim, Silvia. Eu incluiria ali entre as técnicas indiretas a meditação, especialmente a atenção plena, mindfulness, que eu acho assim fantástico. E é uma técnica que vem sendo muito valorizada. Mas deu para ouvir? Sim, deu. Não, então eu vou repetir. Eu disse que eu incluiria entre as técnicas da desobsessão, a indireta, o mindfulness, que é uma meditação. É uma técnica fantástica assim, para recursar, para equilibrar. Eu mesma tenho muita sensibilidade assim, à parte espiritual. E há algum tempo atrás, me sentir mal, corria para o passe. Hoje já não é assim. Hoje eu tenho meus recursos, especialmente a meditação. Hoje mesmo eu fui ao médico, eu fui a uma clínica e saí de lá me sentindo super mal. Cheguei em casa, falei com ele, mas eu estou no mal-estar. Eu tenho certeza que era algo espiritual, mas eu já chego no carro, já coloco aquelas musiquinhas selecionadas, que eleva a vibração. Coloquei um óleozinho essencial aqui no difusor pessoal. E aí vai melhorando. Viu, Silvia? Na realidade aqui a gente não coloca porque a gente está falando em relação ao espiritismo, tá? E tem técnicas que às vezes no espiritismo não... Eu sei que o espiritualismo é diferente, o espiritualismo é mais aberto. O espiritismo tem algumas coisas que ainda não... Não, mas a meditação... O mindfulness, que é a atenção plena, ela não é
Não é do espiritualismo, é de todo lugar. As clínicas psiquiátricas já usam. E os aplicativos de meditação, se alguém quiser conhecer, tem lá. São técnicas assim que você vai colocando atenção no presente. E isso vai relaxando. Entendeu? Ok, eu vou dar uma pesquisada, deixa eu dar uma olhadinha aí nisso. Aqui, Não, é só uma observação para Camila, né? Todas as suas participações não saem no YouTube. O que você fala sem microfone, a pessoa está assistindo lá, só vai ver ele falando. Mas eu acho que minha voz é tão alta que eu tenho certeza que a coisa está filmando aí, que eu falo alto, por isso que eu não gosto de usar o microfone. Mas filmando tá, mas não pega o som, né? Não pega o som, a voz horrível dessa alta. Foi só uma dica, eu até dei para a Camila aqui também, até porque quem não tem assinatura, o Amazon Music, você baixa o aplicativo e ele tem várias músicas de frequência vibracional para todo tipo de necessidade. Tem. Até o aleatório de frequência vibracional, ele vai trazer as playlists voltadas para aquele tema. Isso. É só você colocar e deixar. Hoje em dia a gente tem muito recurso, gente. Muito. E a gente tem muita coisa na internet, tem muita coisa boa. Tem coisa ruim? Tem. E aí fica com quem a seleção? Com a gente. Com a gente. Até as técnicas de mindfulness também tem. Sim. Tudo, tem tudo. Tem alguns podcasts também falando sobre isso. Então, a gente vai abrir o conteúdo que a gente quer, né? Desculpa, qual que é o nome? É o Amazon Music. Sim, mas é o que? De vibração? Frequência vibracional. Isso. Se você colocar lá, vai ter vários. Eu tenho aqui, se você quiser, eu compartilho no seu celular e depois você vai só baixando outros. Então vamos lá, gente. Radiações e vibração. Esterilização de projeção de fluidos, energias espirituais através do impulso do pensamento e do sentimento. Então é outro que você pode usar nos processos obsessivos. Você pode dar um passe mentalmente, pode emitir radiações e vibrações para essa pessoa que está sendo obsidiada. Então existe uma série de... Pode ser realizado de forma consciente, direcionando para uma pessoa ou grupo ou local, tá? Então, conscientemente você pode direcionar ou para uma pessoa, para um grupo ou para um local, tá? Então, vamos vibrar para que a paz no mundo... Vamos vibrar lá para onde está existindo as guerras, um exemplo, né? Então, a vibração, a gente vibra aqui e joga essas energias para lá, tá? Então, um exemplo só, tá? E radiação à distância atinge pessoas mesmo longe. Tá? Então, mesmo elas estando lá longe, elas vão sentir essa vibração, essa irradiação de energia. Eficiência, amar, sentir o bem e vontade. Então, para que isso tenha eficiência, você tem que amar, sentir e ter a vontade. Né? Você tem que sentir isso, isso aí tem que ser do seu coração. Tá? Então, toda vez que você está emitindo vibração para uma pessoa, tem que sair da onde? Do coração. É o chakra do sentimento. Tá? E a qualidade, qualidade dessas vibrações, dessas radiações aí, são os bons sentimentos, os bons pensamentos, os bons atos, a boa saúde. Então você vai emitir isso aí para outra pessoa. Bons pensamentos, que ele tenha uma boa saúde, que ele consiga se recuperar, né? E a técnica, concentração fixando o bom pensamento e o bom propósito. Oração, foco através do pensamento no grupo, pessoal ou local. Pela vontade, emitir o que deseja. Amor, saúde, paz, conforto. Então você vai emitir, você vai se concentrar e emitir o que você quer para aquele grupo, para aquela pessoa. Você quer emitir amor, você vai emitir amor. Você quer emitir saúde para ela, vai emitir saúde. E aqui, a gente não poderia deixar de falar dos chakras em relação à parte desobsessiva. Por quê? Porque
é através dos chakras que vocês vão captar essas energias que estão sendo irradiadas para vocês. Tá? Então, ó, o que são esses chakras, né? São, na realidade, eles pegam a energia do fluido cósmico universal, a energia que existe na Terra, a energia de todo tipo de energia, e transformam essa energia para o nosso corpo. Tá? Então ele capta a energia e transforma essa energia e joga para o nosso corpo. Tá? Ele pode os chakras estão localizados no nosso perispírito, tá? No duplo etérico e no nosso corpo físico, são os plexos, tá? São um pouquinho diferentes em relação ao outro, são os plexos. Tá? Aqui, Roberto. Roberto. Oi. Ô, Roberto, Oi. Essas técnicas terapêuticas, como, por exemplo, a acupuntura e outras nessa mesma linha, elas agiriam em qual esfera? No duplo etérico, no perispírito ou é mesmo no corpo físico? Quando falam de centro de energia... Por exemplo, centro de energia você tem no perispírito, no duplo etérico e no corpo físico. Então porque na realidade, Alex, é o seguinte, a gente destrincha esses corpos para efeito didático. Mas isso aí não é um aqui, outro lá, é tudo junto. Tá? É tudo junto. Então, quando você está dando, por exemplo, você está dando um passe, você concentra mais no coronário, por exemplo, ou no cardíaco, o que vai acontecer? A radiação que o passista está emitindo vai para o seu centro cardíaco e vai distribuir essa energia. Entendeu? Então, vai distribuir essa energia para o corpo físico, para o duplo etérico e para o perispírito também. Então, é um conjunto, gente. Ele não pode pensar separadamente. É tudo um conjunto, é tudo junto, tá? A gente só separa isso para vocês entenderem. Mas o funcionamento é tudo em conjunto, tá? Mais um aqui. Roberto, só um minutinho. É só uma observação, porque uma das coisas que eu concordo com o Espiritismo e acho que ele é até diferenciado em relação às outras religiões é que ele está sempre evoluindo, né? Foi dito isso lá no Livro dos Espíritos, mas assim, essas técnicas, como ele falou lá, eu tenho também reiki, apometria. Isso, tudo isso aí. São técnicas que eu não vi ali quando você citou as técnicas que são utilizadas para desobsessão. Eu não entendo porque essas que são comprovadamente têm efeito, não estão aí nesse... Porque no caso aqui a gente está falando do espiritismo, tá? Essas técnicas são outras técnicas que não fazem parte do espiritismo. Sempre evoluindo e tal, não pode... Pode ser que daqui 2, 3, 4, 10 anos incorpore isso, tá? Vai incorporando. Porque ainda existe, dentro do espiritismo, ainda existem correntes muito ortodoxas. Tá? Muito ortodoxas. Aqui no Harmonia, vocês veem que é um pouco mais ampliado. Mas existem as limitações também, né? Eu, por exemplo, sou mais da corrente espiritualista, então eu aceito tudo isso aí, não tem problema nenhum. Para mim, é tudo, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que seguir o que a casa prega, né? Então não pode... Então vamos lá, Os centros de força, então, são órgãos semimateriais responsáveis pela reciclagem de energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa, vitalização do corpo físico também. Então, ele pega, transmuta essa energia, ela vai e vem, tá? São energias que vão e vêm. Pega as energias boas, recolhe as ruins. Então fica sempre nessa transmutação aí, tá? E os chakras, eles funcionam... Lá no ciclo 2 a gente vai ter uma aula de chakras, aula 8, só vai falar só sobre chakras, tá? Então vamos deixar para alguns detalhes assim, eu não vou nem abrir aqui, porque
Senão expande muito. Abre um portal grande demais. Aqui, Roberto, diga. Com relação ao que a colega colocou ali, eu acho que a gente tem que o espiritismo é o que a gente está buscando, é o que resolve mesmo o problema, porque todas essas técnicas terapeutas e fisioterapia também, que o pessoal utiliza técnicas para poder melhorar, no caso, dores do corpo físico, e no caso essas terapias que seria para melhorar a chakra, melhorar a energia do espírito. Isso aí, sim, eu acho que ela é um paliativo, melhora, mas não resolve. Eu acho que o espiritismo, eu acho que é o caminho, essas técnicas conservadoras. Que Kardec... Deixa eu te dizer uma coisa, Reginaldo. Essas técnicas, por exemplo, chakras, essas técnicas aqui, há 3.000 anos antes de Cristo já existiam. Tá? Então são coisas antigas. Chineses, indianos usam isso aí direto. Então é uma questão, não vamos entrar muito na acupuntura. A acupuntura é que nem a acupuntura é a mesma coisa do, por exemplo, o indiano usa muito chakras. A acupuntura é o chinês. Então um é para uma vertente e o outro é para outra vertente. Mas todos eles fazem bem, tá? Todos eles ajudam. Particularmente eu já usei algumas coisas, algumas técnicas, e melhora, se sente uma melhora. Mas o que resolve mesmo é a sua mente. Isso. É a mente. Aí você está certo, você está correto. Porque o que acontece? Você vai lá e toma um passe, tá? Está desequilibrado, toma um passe. Se equilibrou momentaneamente. Agora, se você não mudar a sua vibração, você vai se desequilibrar. Então é muito, muito você também, tá? Você também. E se você acredita que, como ela aqui falou, melhorou, sim. Exato. O espiritismo é científico, então acho que a mente é tudo. Bom, aí são detalhes que depois eu acho que dá para pesquisar, vocês pesquisarem e verem isso. Tá? Então, o centro de forças e os plexos funcionam em conjunto. Então, aquilo que eu falei, os plexos, o centro de forças no duplo etérico e no perispírito, e os plexos nervosos no nosso corpo físico. Então, tudo é conjunto, funciona tudo em conjunto. O passe é a radiação, passe, irradiação, e água fluidificada e a mudança mental ajudam a reequilibrar os chakras, o que o Reginaldo estava falando. Se você não tem a mudança mental, não vai adiantar patavina nenhuma. Não vai adiantar nada. Então tem que ter isso aí. E aqui, só para vocês terem uma ideia do funcionamento, ele pega o fluido cósmico universal, o fluido do espírito e o fluido do médium, transmuta essas energias para energias secundárias, que vão os NADs, que vão aqui para os NADs, que são essas tracejadas aqui, e vão para o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso vai distribuir para o nosso sistema endócrino. E depois vai para onde? Para o sangue. Tá? Então essas energias, elas têm todo esse processo aí. Tá? Então é muito interessante isso. Mas aqui a gente só está dando uma pincelada. Lá no ciclo 2 já tem um pouquinho mais, uma aula que a gente só vai falar de chakras. Tá? E aqui, nós temos, são 7 os principais centros de força que nós temos. Tá? São o coronário, o frontal, laríngeo, cardíaco, o solar, o sexual e o básico. Estão distribuindo, ao longo da nossa coluna vertebral. Tá? E eles são ligados com as nossas 7 principais glândulas. Tá? Então, o coronário, glândula pineal, famosa pineal aí, né? O frontal com a hipófise. Tá? O frontal é com a hipófise. O laríngeo, com as glândulas paratireoides, tá? E as glândulas tireoides. O cardíaco com o timo, o plexo solar
com o pâncreas, né? O sexual com os ovários nas mulheres e os testículos no homem. E o básico com as suprarrenais. Tá? Então, essas aí são uma pincelada bem rápida para vocês terem ideia. Tá? E a prece. Como que a gente usa a prece, né? Para uma desobsessão, numa reunião mediúnica, a gente usa muito isso. Tá? Os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, a forma que você vai dirigir uma prece, se é um Pai Nosso, se é uma Ave Maria, se é mentalmente, ou se é você falando palavras, isso não importa. O que importa é o sentimento que você está emitindo. Tá? O sentimento que você está emitindo. Então, cada um deve orar conforme suas convicções e de modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, não adianta você fazer aquela oração bonita, negócio, mas não está falando, não está fazendo do seu coração, está falando da boca para fora. E da boca para fora, a gente não vai. Nos atendimentos mediúnicos aí, quando a gente atende os espíritos, se você não botar o sentimento para atender o espírito não está nem aí para você. Tá? Se você não botar o sentimento. Está escrito aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28. Tá? Envolve o espírito manifestante em vibrações pacificadoras. Então, normalmente, quando um espírito chega, você faz uma prece mental para ele, ele dá uma aquietada. Tá? Elaborado com a própria temática trazida pelo espírito. Você pode usar, numa reunião mediúnica, a própria temática que ele traz para você, você faz uma oração mental em relação àquilo ali, e aí você consegue acalmar ele. Convém propor ao espírito, às vezes, uma prece. Agora, não é todos os espíritos que você vai propor uma prece. Já aconteceu de você propor uma prece para o espírito disse assim, eu não tenho religião, eu não acredito em Deus. E aí? Então, não é para todo o espírito que você vai propor a prece. Né? Então, na reunião mediúnica, você tem que ter, o dialogador tem que ter esse feeling de saber se o espírito ele tem uma religião ou não tem, mas aí é só o tempo que vai te deixar nessa condição, tá? De você ter esse feeling. O passe. Como? No plano espiritual, isso faz alguma diferença? Se teve ou não tem religião? Porque a religião acho que é uma coisa muito mais física. Não, mas o espírito, por exemplo, vem um espírito, tá? E eu vou propor uma prece para esse espírito que vem ali, que está se comunicando comigo. Eu vou fazer uma prece para você. Ele disse, por que você vai fazer uma prece para mim? Se eu não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito em prece, nunca acreditei. E aí? É isso que eu estou falando, entendeu? O espírito que dá. Não, mas o espírito que está sendo atendido ali. Esse espírito provavelmente está cristalizado há não sei quantos anos ali. Entendeu? Não entende, não sabe do que aconteceu com ele, nem sabe que está desencarnado, às vezes. Muitas vezes nem sabe que está desencarnado. Sim. E o passe, o passe consiste na transmissão de fluidos do médium, do passista, para o assistido. Assim, está exercida também com fluidos dos espíritos da própria natureza. É uma transfusão feita com intenção e propósito. Então, o passe, normalmente, quando você dá um passe, não é só os seus fluidos, gente. É o fluido dos espíritos, o fluido da natureza. Então, pega uma série de fluidos e emana junto. Principalmente quando o passe for misto. O passe misto, que é aqui que na nossa câmara de passe é dado o passe misto. É espírito e o passista. Tá? Fluidos do espírito e do passista.
Peraí, Roberto. Peraí, tinha um aqui atrás. Peraí, só um minutinho. Qual a diferença de prece e oração? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. O passe consiste na... Tá, o passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão. Ó. O que acontece? Deve ser aplicado no momento próprio e de forma a doar fluidos ao espírito comunicante, que está em sofrimento, auxiliando na recuperação ou equilíbrio do seu estado mental e emocional, harmonizando os centros de força, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Então, normalmente, nas reuniões mediúnicas, às vezes há necessidade de você dar um passe no espírito que chegou ali. E aí você usa dessa técnica para que esse espírito receba esses fluidos. Tá? Não é normal a gente dar, não é normal. Tá? Mas se dá. Normalmente o passe que a gente usa é o passe dispersivo, tá? Para quê? Para que o espírito saia do seu campo e venha para o campo do médium, tá? Aí o médium senta lá e vai atender o espírito. Viu, Roberto? Oi. É interessante do passe, eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vi uma foto, Dr. Felipe, né, conseguiu aí alguém lá da Itália, e a máquina agora não me lembro, mas é um instrumento que mostra a pessoa antes do passe, e depois. O passista e a pessoa recebendo o passe. Quando ela entra e mostra a vibração, a cor da pessoa. A aura dele. É. A azulada, né? E no momento do passe, como muda o passista e quem está dando o passe. É um negócio assim impressionante. É impressionante. É impressionante mesmo. Porque, gente, ó, nós somos formados de energia e a natureza é cheia de fluidos. E nós temos a capacidade de transmutar esses fluidos, doar esses fluidos. Mas o que a gente faz? Normalmente a gente não faz isso, né? O autopasse, sim, você pode dar autopasse. Aprende. Lá no desenvolvimento mediúnico. Mais uma pergunta aqui. Para quem não acredita muito nessas coisas, acho que ver uma foto dessa muda muito a percepção. Muda. Né? Porque a pessoa é muito... Alguns têm mais uma percepção. Tem um livro... Viu, Flávio? Tem um livro fantástico, Mãos de Luz, tá? Mãos de Luz. É um livro fantástico, ele só fala sobre passe, tudo sobre o passe. Muito, muito interessante. Aqui, Roberto, só um minutinho, por favor. Roberto, oi. Obrigada. Com relação ao passe, eu tenho uma dúvida, né? Porque eu já vim aqui várias vezes nas quartas-feiras para tomar passe e tudo, e eu sempre me faço essa pergunta, né? Esse questionamento. Ali está falando que o passista ele tem o fluido vital dele, né? Sim. Ele vai ajudar espiritualmente aquela outra pessoa que está sentada ali. Eu já fiquei naquela posição sentada e depois me perguntei, há uma troca pelo inverso no caso da pessoa que está recebendo o passe, e se o passista não tiver com alguma brecha, no caso, né, espiritualmente falando, em sentido espiritual, que ele não estiver preparado naquele dia espiritualmente, há possibilidade dele absorver de alguma forma, espiritualmente falando, ao inverso desse fluido negativo, né, passar para ele da forma ignorante, eu estou falando. Viu, né? Cláudia, deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente, quando na câmara de passe ali, o que acontece? Sim. Você tem os encarnados e tem os desencarnados. Então os desencarnados vão cuidar disso. Pô, tem um passista que está desequilibrado, meio desequilibrado, os espíritos vão chegar junto dele e vão tentar equilibrar, vai equilibrar ele. Isso. E aí vai ajudar ele a transmutar e te passar as melhores energias. Então é muito difícil acontecer num caso de transmitir coisas
coisas negativas, né? Entendi. Então, pelo entendimento agora, essa resposta, isso. Né, que na verdade, além do encarnado, o desencarnado também está ali. Isso, com certeza. Porque o que a gente sempre pensa é o seguinte, ó, que reunião mediúnica, passe, só tem encarnado. Não, gente. Está cheio de desencarnado aqui, nem aqui. Isso. Aqui está cheio de desencarnado aqui assistindo a aula também. E tem um buzinando no meu ouvido aqui as coisas que eu preciso dizer para vocês também. Me ajudando aqui. Me auxiliando. Ó, o perispírito como veículo de sensibilidade intermediário entre o espírito e o ambiente. A gente já viu, né? O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, né? Então, sua estrutura, embora mais sutil no outro campo vibratório, é similar à do corpo físico. É idêntico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Dessa forma, o espírito desencarnado incorporado ao médium torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Ó. Miranda falando aqui, ó. Muito interessante isso. Então, através do perispírito, que o espírito que está ali vai captar essas energias. Ainda falando do passe, ó, equilibra o funcionamento das células lesadas, tecidos e células, tá? Promove a harmonização e funcionamento da estrutura neurológica, garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo, pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atingem diretamente o equilíbrio somático do medianeiro. Às vezes, na reunião mediúnica, eu estou dando uma comunicação lá, a comunicação é tão densa, que depois da comunicação eu preciso tomar um passe. Aí eu chamo alguém, ó, venha cá me dar um passe que eu não estou legal. Aí dá o passe e dissipa toda essa energia. Tá? Pode desintegrar apetrechos como capacetes, coraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais e aplicar dispersão. Então, às vezes, alguns espíritos, quando chega esse bando de espíritos que eu comentei lá na reunião mediúnica, que eu falei, que às vezes vem para desarmonizar, né? Aí eles vêm cheios desses aparelhos aí. Então o passe ajuda a eliminar isso aí. Alcança com facilidade ao centro das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. Lembra que eu falei que o chakra da emoção é o cardíaco. Aqui, ó. Então vai afetar o cardíaco em cheio. Tá? Curadores localizados no perispírito que julgam ser do corpo físico. Ó. Porque o que acontece, gente? As nossas doenças vêm da onde? São psicossomáticas, vem lá do perispírito nossas doenças. O corpo físico é o mata-borrão, é onde estoura, onde explode as doenças. Tá? Mas as nossas doenças são lá do nosso psiquismo, está tudo lá. Livro O Espírito de Induções Hipnóticas, a Leia e de Auto-Hipnose. Tá? Então, livra o espírito, às vezes esse espírito está sendo conduzido hipnoticamente por algum outro espírito para que ele venha perturbar essa reunião mediúnica. Então, com o passe, eles conseguem dissipar isso aí. Ainda falando com passe, ó, os tipos de passe, a gente tem o magnético, né? Somente com recursos do passista, só com o nosso magnetismo. Tem tipos de passe que só o passista transmite os fluidos dele, tá? E tem o espiritual, ministrado somente pelos espíritos com seus fluidos, sem passar pelo médium. Então, é um caso de você estar numa reunião mediúnica e numa reunião mediúnica um espírito está dando um passe num médium ou num participante da reunião, tá? E tem o humano e o espiritual, a combinação de fluidos dos espíritos e do passista, ó, os dois em conjunto para fazer isso. Tá? O mediúnico, ó, os espíritos atuam através do médium, os fluidos do espírito passam através do encarnado. Esses aqui que a gente usa no nosso
A fluidoterapia, ó, tratamento feito com fluidos através do passe e água fluidificada, tá? Os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais ou chakras localizados no perispírito. Ocorre uma mixagem de fluido cósmico universal, aquele conezinho que eu mostrei para vocês lá, ó, com o fluido do espírito que interage no processo com o fluido animalizado do médium também, tá? Esse fluido misto restaura ou regenera os danos perispirituais e físicos. Tá? Então, normalmente, as cirurgias mediúnicas, as cirurgias espirituais, elas são feitas lá no nosso perispírito, do pretérico e perispírito, né? No perispírito. Tá? Está vinculado ao atendimento fraterno, a essa entrevista que faz, né? Primeiro a pessoa deve passar por esse serviço para depois ser avaliada. Normalmente, quando você quer ser atendido aqui, você vai para o acolhimento fraterno, eles vão lhe encaminhar para qual o tratamento que você vai fazer. Você vai fazer desobsessão, fluido ou cura. O Evangelho no Lar, ó, o encontro de corações, aquele momento é para proporcionar a elevação da vibração espiritual do ambiente e o objetivo é contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. Muitas vezes, gente, numa reunião dessa, de Evangelho no Lar, vem espíritos querendo jogar um contra o outro. E aí vocês têm que ter o equilíbrio, tá? Então vocês têm que sempre estar analisando isso. E não começar começar a apontar os defeitos dos outros. Ó, isso aí é para você, ó, o espírito está falando, isso aqui é para você. O que está saindo aí é para você, ó. Vigie suas. Então tem que cuidar muito isso, viu? Para não virar um campo de guerra. Ao invés de ser uma coisa para ser boa, vai virar um campo de guerra, tá? Então tem que ter muito cuidado isso. É o momento de se eliminar as diferenças e escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Adenauer falando isso, ó. Reflexão em família em torno dos ensinamentos do mestre. Ponderações e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um. Então você lê o Evangelho ali e cada um vai comentar a sua opinião a respeito daquilo. Altamente terapêutico, ó, favorece a psicosfera do lar. Tá? Transmuta a psicosfera. Tá? Contribui para minimizar rixas e brigas familiares também. Às vezes contribui para aumentar, né? Se você começa a apontar o defeito do outro, vai virar. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Às vezes a gente fala brincando assim, mas tem que ter cuidado com isso. Que eu já vi acontecer e não é bonito não, viu? Atendimento fraterno, o atendimento fraterno é a entrevista aqui, ó. O indivíduo ali possa ser atendido com finalidade de diagnosticar o que ele tem, né? E aí surgir as terapias e os processos obsessivos, o que cada um tem que fazer, né? Então, por exemplo, o Hélio vai ter que fazer 10 desobsessões, a Silva vai ter que fazer fluidoterapia, a outra vai ter que fazer cura, entendeu? Então vai ser determinado o que cada um vai ter que fazer, né? Através do que? Através dessa entrevista e dessa primeira desobsessão por fichas que faz, tá? Orientação familiar, a família deve ser conscientizada da participação na terapia desobsessiva, tá? Então, quando for fazer desobsessão, normalmente, gente, tem que fazer da família toda, tá? Da família toda, porque quando o processo obsessivo, às vezes, ele está na família toda, não é em um só. Então, sempre se aconselha fazer em todos. O problema do obsesso não é isolado, não é só dele, ó. Não é só da pessoa, às vezes é de toda a família. A família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento, tá? Então, e aí, se uma pessoa não quiser vir fazer o tratamento,
você pode fazer por ela. Tá? Contra a vontade dela. Você pode fazer por ela. Esclarecimento doutrinário também é importante, a atividade fundamental de importância para o processo de desobsessão. Quando você faz o processo, às quartas-feiras, o processo de desobsessão já começa na palestra aqui. Tem a palestra, que é o doutrinária, e aí da palestra você tem, às vezes tem a, como que chama, agora esqueci, a visualização terapêutica, isso. Você tem a palestra, a visualização terapêutica, e depois você vai para a desobsessão. Tá? Enquanto assiste às aulas e palestras, os espíritos benfeitores do trabalho de desobsessão estarão orientando os espíritos que estejam com o encarnado. Ó. Então, na realidade, gente, o trabalho é um trabalho em conjunto e já começa antes de tudo. Tá? Antes de tudo. Nas reuniões mediúnicas, 72 horas antes já começa o preparo dos médiuns para as reuniões mediúnicas. Já começa os contatos, já começa a preparação. Tá? Na reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados, por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e permeada de amor. Ó. Então sempre tem que ter muito amor naquilo que você está fazendo, naquilo, quando é um processo de desobsessão, principalmente. Aqui só para vocês terem ideia de como funciona uma reunião mediúnica, tá? Um processo desobsessivo. Aqui vocês viram, quem teve aqui, vocês viram como que acontece. Você tem um médium e o dialogador. Aqui está com o doutrinador, mas não é mais doutrinador, é dialogador. Tá? Então, você tem o médium, o dialogador, você tem os trabalhadores desencarnados, o espírito em atendimento, e os familiares, às vezes, desses espíritos vêm junto. Então, não é só uma pessoa. Normalmente, quando você está atendendo numa reunião mediúnica, não é um único espírito que você está atendendo. Você, às vezes, atende 3, 4 com a mesma problemática, com o mesmo problema. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Ó, o que é, então? É um grupo que promove intercâmbio entre os desencarnados e encarnados, tá? Realizada por espíritos encarnados e desencarnados. Tem por objetivo o esclarecimento e diálogo e auxílio mútuo, baseado nos princípios do espiritismo e de acordo com a história de vida dos assistidos, visando a conciliação ou a reconciliação das partes envolvidas. Tá? Então, normalmente, você tenta conduzir esses espíritos para quê? Para que ele entenda e compreenda a situação. Tá? Então, é muito... A maioria aceita, mas tem muitos espíritos que não aceitam, não querem ajuda de jeito nenhum. Pergunta aqui. Alberto. Oi. No sábado que a gente... Sim. Né, a experiência que a gente viu aqui, enfim, em alguma dos exemplos que a gente observou, o espírito fala, como é que eu vim parar aqui? Sim, sim. É como se ele, né, ou seja, alguns, né, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu vim parar aqui? Quem me trouxe aqui? Isso. Como se estivesse até no estado de perturbação, sem entender ali o que se passa. Isso, exatamente. Algo que ele, obviamente, procurou e pediu ajuda. E normalmente ele... disso do que você está falando. Normalmente ele está perdido, ele chega perdido, ele não sabe onde é que está, ele não sabe se desencarnou, se está desencarnado, não sabe. Aí chega e fala... os meus filhos não me ouvem, a mulher não me ouve, ninguém me ouve mais, e aí? Aí o dialogador tem que saber conduzir isso. Tá? Então, a ação do pensamento do bem. Ó, na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e recebemos dos outros, aceitando ou não, está o mistério da saúde e da doença, da paz ou do desequilíbrio. Ó. Somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Não nos basta frenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem.
não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Ó. Soili Caldas-Schuber, ela fala isso. Tá? Então é aquilo, ó. Vigie seus pensamentos, veja como que você está pensando, o que você está transmitindo para as outras pessoas. Né? E a caridade, ó, ameniza todas as provações sem nome, a fome de amor perto do teu leito de queixas. Joana de Ângeles. Ó. Então, a caridade também é um aspecto da terapia, né? Você ser caridoso com as outras pessoas. E a caridade não é só você estar dando dinheiro, você estar dando alimentos. A caridade é muito, muito mais do que isso. É você conversar com uma pessoa, você auxiliar uma pessoa, você aconselhar uma pessoa. Então tem muitas formas de fazer caridade. Desobsessão. Quem é o principal agente da desobsessão? Nós mesmo, né? O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio, autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsidiado, ainda que seu primeiro obsessor se regenere. Ó. Às vezes o primeiro obsessor já regenerou, mas continua lá, né? Você continua com os pensamentos negativos, vem outro e pum, é aquilo que eu falei, sai daqui, vai lá e conecta com outro espírito, né? Então, sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Ivone Pereira do Amaral. Ó. E aqui, ó, uma reflexão muito legal, essa aqui, ó, de Jung. Ó. Conheça todas as teorias, ó, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É muito profundo isso aí, gente, muito profundo mesmo. E obrigado. Aqui estão as referências, tá? Que a gente usou para a aula.